Está muito em alta o pessoal falar hoje sobre religiosidade tóxica. Só que nem todo mundo consegue identificar quando ele está vivendo uma religiosidade que é tóxica. Como identificar os fatores assim, que fazem com que ele esteja vivendo uma religiosidade tóxica. Baseado na sua experiência, no que você já viveu, conhece, estuda, como alguém pode identificar isso? Como ela pode identificar que ela está vivendo um sistema de religiosidade tóxica? É um assunto muito polêmico, mas muito presente, atual. Aliás, eu digo que, na verdade, é atual desde as antigas épocas do Senhor Jesus, né? Porque ele falou sobre isso quando falava sobre os fariseus, né? Sim. E hoje em dia isso é uma coisa muito comum, mas as pessoas elas têm uma dificuldade em detectar isso exatamente pelo que elas recebem. Então, dentro de um ambiente religioso, um ambiente de uma igreja, muitos vivem o medo em vez do amor. Sim. E isso é um ponto que a pessoa consegue detectar, porque ela recebe nas mensagens que ela ouve, na forma como ela é tratada, que ela deve ficar amedrontada e apreensiva, tanto com aquilo que ela recebe, como Deus sendo um castigador, e que ela vai sofrer as consequências se ela não seguir a direção daquela liderança, da direção daquela instituição, daquela religião. A performance, em vez de um relacionamento, ou seja, as pessoas hoje em dia elas estão muito dentro das igrejas preocupadas em fazer. Sim. Estar envolvidas em muita atividade, acreditando que essa muita atividade vai produzir o relacionamento dela com Deus. E isso começa a sufocar e a pessoa se torna, de certa forma, uma pessoa muito pesada, tanto emocionalmente como mentalmente, espiritualmente. A culpa constante em vez da graça de Deus. Por que a culpa constante? Porque é aquela ideia de que qualquer erro que a pessoa cometer, ela tem que se batizar de novo, um exemplo. Certo. Qualquer erro que a pessoa cometer, ela já se afastou de Deus, ela já não tem mais a presença de Deus na vida dela. E isso, de certa forma, é transmitido por essa religiosidade tóxica, e as pessoas elas não conseguem enxergar isso de uma forma muito clara. E a aparência externa em vez de uma transformação interna, ou seja, aquela ideia de eu tenho que transparecer para as pessoas que eu estou bem, porque eu ouvi isso do meu líder, eu ouvi isso do meu pastor, eu ouvi isso da pessoa da onde eu congrego, e muitas vezes a pessoa por dentro ela não está como ela tem transparecido do lado de fora. Então isso, de certa forma, realmente são algumas características de uma pessoa que está vivendo dentro de uma religiosidade tóxica. Tá, você falou aqui, eu fui anotando. Então, o medo, a culpa, os erros que a pessoa comete e uma espécie de vida, como eu posso dizer, encenada. Porque dentro dela há uma vida, há dores, sentimentos, angústias, frustrações, N outras coisas. Porém, isso de alguma maneira não pode transparecer para os de fora, porque senão, para alguns lugares você está vivendo no erro, você está em pecado, porque se não estivesse, não estaria vivendo assim. Então, você diria que, de alguma maneira, essa religiosidade tóxica, ela tem como marca o medo, a culpa, uma vida não verdadeira? Você vê, por exemplo, as pessoas, elas, hoje em dia, tirando pelas redes sociais, de certa forma, é um paralelo real, porque a pessoa tira uma foto, faz um vídeo e coloca na rede social, demonstrando que está tudo bem. Só que aquela foto, aquele vídeo durou alguns minutos para ele ser postado. E as 24 horas que ela tem vivido. A mesma coisa se dá com respeito ao ambiente religioso, ao ambiente dentro de uma igreja. A pessoa ali, naquele ambiente, naquele local, quanto tempo ela está? Meia hora, 1h30, 2 horas, e as outras 20, 22 horas. Então, o que vale mais? Ela querer encenar onde ela está, ou ela realmente mostrar, sem capa alguma, quem ela é, o que ela vive, o que ela sente?
E quando a pessoa vive uma religiosidade tóxica, ela tem essa dificuldade, porque ela tem muita preocupação do que os outros vão pensar dela, que os outros vão achar dela com respeito a Deus, porque a pessoa ela fica preocupada de que os outros vão julgá-la com respeito a Deus. Então, o que as pessoas dizem, na verdade, é o que Deus está dizendo. E não é bem assim, né? Eu ia te perguntar isso. Por que você acha que as pessoas fingem essa vida? Por que elas têm dentro delas a vida interna, como usando esse termo, né, que é cheia de ambiguidades, e no exterior, né, o que ela demonstra não pode ser a mesma coisa do que ela sente de fato? É a preocupação de perder o cargo, preocupação de perder a posição. Dentro da igreja, isso. Responsabilidade, sim. A preocupação de como que ela vai ser tratada a partir de então. Infelizmente, a pessoa que ela está intoxicada por essa religiosidade, ela tem muito esse olhar dos outros. Ah, legal. Então a pessoa ela não pensa com respeito ao que Deus acha dela, na verdade. Ela pensa o que o pastor vai pensar dela, o que o diácono vai pensar dela, o que o obreiro vai pensar dela, o que o presbítero vai pensar dela, o que as pessoas ali daquele grupo que ela faz parte, do dia a dia que ela participa, vão falar dela. E isso, na verdade, é uma ferida, né? Porque Sim. a pessoa ela busca se retrair e, no final das contas, ela fica completamente machucada, sufocada, doente. E é difícil uma pessoa ela enxergar isso, porque não é levado para ela que ela precisa agir com naturalidade, né? Então, fora o medo e a culpa, uma religiosidade tóxica, ela promove a hipocrisia. Jesus falava muito sobre isso, né? Os hipócritas. E a ideia, né, caso alguém que nos assiste não saiba, mas hipocrisia, a ideia é daquelas máscaras que eram usadas em festas, né? Então, o hipócrita era aquele que usava máscara para esconder quem ele era de verdade. E Jesus já condena isso desde sua época, né? Ai de vós, hipócritas, escribas, fariseus, tal. E ele faz várias críticas, né? E você viveu nessa religiosidade tóxica por um período da sua vida, não é? Na verdade, foi um grande período. Foram cerca de quase 30 anos. Havia sinceridade e um desejo de ajudar as pessoas e também essa dedicação, mas ao mesmo tempo aquela preocupação de que tinha que se viver como a liderança da instituição determinava, preocupação de que como que vai se pensar a respeito se falar algo que vai contra ou tomar uma atitude e como que vai ser julgado com respeito a essa atitude. E realmente, de certa forma, viver de forma tóxica, porque não é uma liberdade, né, espiritual. Você vive apreensivo, né? De certa forma. E isso não é saudável absolutamente para ninguém, independente de estar numa posição religiosa ou ser uma pessoa simplesmente fazendo parte de uma membresia. E é necessário detectar isso para que um posicionamento espiritual seja tomado, porque a mente fica enferma, a pessoa adoece fisicamente. Sim. O emocional da pessoa fica completamente abalado. Então é preciso realmente um despertar para o quanto antes sair dessa bolha, dessa prisão que a pessoa muitas vezes não consegue enxergar que né? Sim. Interessante, você colocou aí que havia sinceridade e agora no final você falou sobre a pessoa não enxergar onde ela está. E quando eu costumo falar para outras pessoas sobre alguns movimentos que a gente poderia considerar como tóxicos mesmo, eu costumo dizer assim, que há uma parcela de líderes e pessoas ali dentro que infelizmente são mesmo mal intencionadas. Sim. Elas sabem que aquilo não é o certo, elas sabem que aquilo promove mais o terror e o medo do que a verdade, porém elas decidiram viver essa vida. Contudo, tem uma grande parcela de pessoas também
que simplesmente estão fielmente reproduzindo aquilo que aprenderam. Exato. E com sinceridade querendo, aprenderam que assim é que Deus quer que seja, e eles estão reproduzindo isso, induzindo outras pessoas a viverem essa vida com sinceridade, porque elas não conseguem enxergar o além, né? Por exemplo, uma dos detalhes importantes para a pessoa ela conseguir enxergar isso, entender que se ela tem uma prisão determinada pelos outros com respeito a se alimentar de livros, de conteúdos de outros líderes, se aprofundar na teologia, se ela ouve que isso é algo que não pode ser feito. Então, por quê? Qual a razão de eu não poder aprender mais? Por que eu só posso me alimentar do que essa pessoa diz, do que essa pessoa, suposto líder, determina? Quer dizer, de certa forma, a pessoa ela ter que viver debaixo de uma imposição. Quando a gente vê, por exemplo, essa questão que foi falada sobre pessoas que estão ali naquele meio, que são mal intencionadas, e pessoas que estão naquele meio só replicando, que têm boas intenções. A gente vê isso na época de Jesus, por exemplo, o caso de Nicodemos, né? Exato. Que Nicodemos estava no meio, mas ele, por uma essência e por uma sinceridade, ele não queria replicar aquilo que ele vivia naquele meio, né? Sim. E Jesus o achou. E eu acho que isso é realmente glorioso, porque Jesus ele encontra, né? Jesus ele vai realmente em busca daqueles que estão com esse desejo despertado de eu não quero viver isso, eu quero realmente viver o evangelho puro e simples, eu quero viver o evangelho claro, evidente, eu não quero viver imposições, eu não quero viver determinações, eu não quero viver o que os outros dizem ou pensam ou falam, ideologias humanas, eu quero viver aquilo que exala realmente do evangelho, né?